Tudo bem com vocês? Eu sou o Andréa e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube e nos ouvindo pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje estamos aqui com a nossa diretora de programação do PDM, doutora Gisele Eugênio, que vai abordar um tema muito curioso. Você já usou hipnose para uma dor qualquer? Ou para um tratamento anestésico? Ou até mesmo para um tratamento odontológico? Ficou curioso? Então fique aqui conosco, que o tema de hoje é hipnodontia auxiliando nos atendimentos odontológicos. Mas antes de passar para a nossa palestrante de hoje, gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, Spotify, YouTube, Facebook e no WhatsApp. Sigam praticadamente e compartilhem. Doutora, agora eu passo a palavra para você. Boa noite para todos que estão aqui nessa live, nessa quarta-feira de friozinho. Cris, boa noite, que está escrevendo aqui no chat. Doutor Orlando, que veio aqui, colega de duas profissões, né? Tanto da odontologia quanto também da hipnose, que veio aqui prestigiar. E daqui a pouquinho nós vamos conversar, vamos entender aí como cada um de nós, né? Unimos essas duas áreas. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo gravado no YouTube ou está ouvindo ele no Spotify. Lembrando que quem está aí no Spotify acompanhando pelo podcast, eu vou aqui passar alguns slides também. Então, se você quiser, tiver curiosidade, tem um videozinho curtinho que eu vou passar e ele não tem som. Então, corre lá no YouTube para você assistir. Gente, vou aqui. Diz para mim, por gentileza, se vocês estão vendo aqui a minha tela, Lilian, André. Perfeito. Muito bem. Então, bora lá, vamos falar aí desse assunto, né? Hipnodontia. Gisele, o que é hipnodontia? Pois é a hipnose aliada à odontologia. Então, carinhosamente, na odontologia, a gente gosta de pôr nome em tudo quanto há coisa que a gente faz, e tá aí mais um nome que nós colocamos na hipnodontia. Eu uso agora essa técnica em auxílio, né, aos nossos pacientes de odontologia. E para começar, eu já vou trazer aqui um videozinho. Eu quero saber se vocês que estão aqui conhecem alguém assim aí na vida de vocês, hein? Então, bora lá. Esse videozinho, ele não tem som, é só imagem mesmo. Vocês estão vendo agora a tela aqui? Um videozinho? Diz para mim sim ou não? Sim, estamos vendo. Muito bem. Então, vamos lá. Vocês conhecem alguém assim aí na vida de vocês? E tá lá. Vocês conhecem alguém aí na vida de vocês que por acaso é desse jeito? Ó, Lilian tá fazendo assim lá na câmera dela, tá cheio de gente assim. Tem uma pessoa ali que eu não vou contar quem é, que tá levantando o dedinho assim, ó. É só para quem tá no ao vivo que vai ver quem que é essa pessoa que tá ali levantando. Timidamente levantando o dedinho. Timidamente, assim, ó. Eu já fiz assim, ó. Né, André? Quantas e quantas pessoas que basicamente só vai buscar um atendimento odontológico, quase que assim, pondo uma arma em si mesmo e se obrigando a fazer isso. E é justamente por conta disso que vem algo como a hipnodontia agora, que é justamente uma forma da gente acolher esses pacientes que têm esse medo. Então, aqui, ó, passando rapidinho, também um lembrete para quem está aqui no YouTube. Tá aqui, ó, todos os canais, pausa o vídeo aí, anota onde que a gente está, o endereço do Spotify e também o endereço do nosso WhatsApp, para que você possa agora entrar lá e compartilhar suas experiências de hipnose. Mais uma vez, apresentando toda a nossa equipe. Eu sempre vou trazer esse slide aqui, porque eu acho muito importante que todos vocês que nos assistem conheçam toda a equipe que está por trás do Praticadamente. Então, aqui fica meu agradecimento para cada um de vocês, que de alguma forma ajudam para que a gente esteja aqui. É trabalho de formiguinha danado lá por trás disso tudo, para que a gente possa trazer todos esses conteúdos. E aqui está um pouquinho da minha apresentação, com o meu posicionamento. Eu ajudo pessoas a aprenderem sobre seus processos emocionais, sem ficarem presas às suas limitações.
E, Gisele, como que você faz isso sendo dentista? Sendo dentista, eu ajudo justamente aquelas pessoas que, de alguma maneira, acabam ficando mais expostas às doenças bucais. Cárie, doença periodontal, bruxismo. E por que não? Medo de dentista. Um pouquinho antes da gente começar a live, estávamos eu e o Dr. Orlando aqui, conversando sobre quanto tempo cada um tem de formado. Eu não vou contar quanto tempo que o Dr. Orlando tem, depois ele conta aí para vocês. Mas eu já estou indo aí, ó, há 20 anos de odontologia, né, exercendo odontologia já depois de formada. E nesse tempo todo, eu posso garantir que a questão que eu mais atendi até hoje foram pacientes com medo de dentista. O medo de dentista, às vezes, precede até a pessoa se apresentar para mim. Ela entra no meu consultório e fala assim, oi, como é seu nome? Olha, eu só quero que você saiba que eu morro de medo de dentista. A pessoa nem falou o nome dela, às vezes eu nem sei qual é o problema dela, eu não sei nem o que eu vou fazer na boca dela, mas eu já sei que ela tem medo de dentista. Então, eu acredito que o doutor Orlando também deve ouvir essa frase, ó, aos montes, né? O doutor Orlando tem um pouquinho mais de tempo de formado do que eu. E, gente, eu amo essa definição da odontologia. É uma das áreas que eu acho mais linda. E essa definição, ela diz o seguinte, a odontologia é a área da saúde que preserva e restaura o movimento mais lindo do ser humano, o sorriso. E por que sorrir é tão importante? E, gente, é o nosso meio de conexão com o mundo. Claro que a gente, né, em tempos de pandemia, aí 2 anos e meio, todo mundo usando máscara, e muitos de nós definitivamente aprendemos a sorrir com os olhos, a nos comunicar com os olhos. Mas, sem sombra de dúvidas, o nosso sorriso, então, quando a gente está aqui numa live, que vocês estão vendo a gente de cara aberta, de cara limpa, quando você encontra uma pessoa que você ama, que você gosta, e você pode ali sorrir para ela. Agora, quantas e quantas pessoas se colocam em posição de impedimento de sorrir, justamente por causa disso, de quem está assistindo aqui o vídeo já está lendo aí na tela. Medo de dentista. A gente sabe que, mundialmente, existem alguns medos que são muito grandes e iminentes a muitas pessoas. Então, o medo de falar em público, o medo da morte, né? Acho que o medo da morte é um dos maiores medos. E o medo de dentista, ele sempre aparece ali, ó, entre os 5 mais, entre os 10 mais, é sempre um medinho que aparece no meio da história. E como assim, Gisele? O que é esse medo de dentista? O medo de dentista, ele vem muito associado ao que nós chamamos de realidade subjetiva. E como assim, realidade subjetiva? Aqui na tela, vocês estão vendo lá como realmente é um consultório odontológico. Então, tem uma cadeira, tem armário, tem lá o equipamento que o dentista utiliza, tem a cadeirinha que o dentista senta, que a gente chama de mocho. Isso é um consultório odontológico. É só um consultório odontológico. Isso é realidade objetiva. Isso é como o paciente realmente vê. Parece um monte de instrumento de tortura medieval. O cliente, o paciente que vai entrando naquele consultório, ele não está naquela cadeira fofinha, bonitinha, que sobe, que desce, que faz mágica, e nada disso. Ele está vendo um monte de corrente, ele está vendo umas coisas assim da Idade Média penduradas, ele está vendo assim um carrasco, não é um profissional ali com jaleco, eu não vou falar marca chique de jaleco de odontologia não, porque eu não estou sendo patrocinada, mas coloca lá daquela doutora famosa lá, da linha de jalecos, bonitinho e não sei o quê. O paciente ele não está vendo isso. Quando o paciente ele adentra um consultório odontológico, na verdade, ele está se conectando com toda uma realidade subjetiva que está dentro dele. Memórias que estão ali, talvez, desde a infância, algumas palavrinhas mágicas que papai e mamãe falaram para ele quando ele era pequenininho, do tipo, se não fica quieto, eu vou mandar esse profissional te dar uma injeção. Isso tudo acaba deixando como memórias ali naquele indivíduo, que aquele ambiente em que ele está entrando não é agora um ambiente de saúde, é um ambiente de punição. Muita gente entende que o consultório odontológico é um ambiente de punição. Então, ele realmente vê esse negócio horroroso aí, medieval, e ele tem medo. Então, como dentista, uma das nossas tarefas lindas seria quebrar esse medo do paciente, quebrar essa crença de que ali é um lugar de tortura. Porém, infelizmente, a gente não vê muito nisso. Então, qual que é o nosso papel aqui? Ajudar indivíduos a quebrar esse medo. Ajudar indivíduos a ter agora o restauro daquela linha linda que eu falei lá no slide anterior, né? Da linha mais bonita do sorriso, de uma forma mais plena. E aí eu vou trazer para vocês aqui um tiquinho da história da hipnodontia, né? Então, a gente já tem relatos em 1837 de Jean-Etienne Audet, que eu não sei como é que fala francês, gente, não tenho a menor ideia como é que é o nome desse homem, mas ele já trabalhava fazendo extrações dentárias com o sono magnético. Ele ainda é um discípulo de Mesmer,
e que ele ainda trabalha da mesma forma lá como o Mesmer trabalhava com seus clientes. E ele vai para a junta médica francesa e relata que ele faz agora extrações dentárias usando esse sono magnético. Então, são as primeiras aparições do que hoje a gente conhece como hipnodontia. Na sequência, em 63, Aaron Moss, ele publica um livro chamado Hipnodontia, onde ele começa a descrever como ele age com os pacientes utilizando a hipnose. E aí, quando a gente vem para a história aqui do Brasil, em 1955, na ABO, Associação Brasileira de Odontologia, a hipnose começa a ser preconizada como uso terapêutico. Mas aí vocês lembram que lá em 61 tem uma lei, portaria, que diz que a hipnose não podia mais ser usada com fins comerciais, e isso afetou várias áreas. Aí, passado um pouquinho, isso foi liberado em 91, novamente o uso, né, da hipnose com fins comerciais. Em 93, o CFO, Conselho Federal de Odontologia, acata o uso da hipnose. E lá na Bahia, o professor Giuseppe Manzoni, ele dá uma disciplina na Federal da Bahia, justamente sobre hipnose aplicada à odontologia, né? Ficou por alguns anos na carga horária dessa faculdade essa disciplina. E aqui a gente tem 2 livros que eles falam justamente da hipnose aplicada para a odontologia. O primeiro, que é do Milton Erickson, lá o Milton Erickson, da hipnose ericksoniana. Então, junto com Seymour Hershman e Irvin Sector, eles escrevem esse livro de hipnose médica e odontológica, aplicações práticas, desse livro de 1961. E esse é o outro livro que está do lado, que é o do Arrow, o Hypnodontics. Inclusive, gente, novembro tá aí, viu? A tia aceita de presente de aniversário, qualquer um dos 2 que vocês quiserem dar. Tá? A gente depois conversa lá no privado. Eu passo o endereço para vocês podem entregar aqui que a tia aceita de presente, tá? Porque só estante virtual, não tô achando para comprar esses livros originais mais. E assim, enfim, se vocês estiverem passeando por um sebo, por aí, quem sabe, né, tropeça num desses livros, chama a tia aqui que a gente conversa sobre esses livros aí, tá? Aqui é a resolução do Conselho de Odontologia lá de 1993, eu deixei como destaque aí, onde o Conselho realmente passa agora a admitir, né, o uso da hipnose como uma das competências do cirurgião dentista. Então, quando vocês ouvem lá nos cursos de hipnose de vocês, eu acho isso maravilhoso, né? Como a hipnose ainda não é algo regulamentado no Brasil, né? Não existe um conselho brasileiro de hipnose, então muitos professores se firmam no fato de que conselhos como o de odontologia, o de medicina, o de psicologia, liberam o uso. E tá aí, essa é a resolução do Conselho de Odontologia, que libera agora, quando constituir meio eficaz para o tratamento, utilizar a hipnose na clínica. Isso daí foi escrito em 1993. Em 2008, o Conselho Federal, ele agora faz uma nova regulamentação do exercício de várias práticas complementares, como fitoterapia, como acupuntura na odontologia e também a hipnose. E esse aqui é um slide que eu quero chamar a atenção para todos vocês, que daqui a pouquinho eu vou falar como que o hipnólogo pode ajudar na terapia, a terapia junto com o profissional de odontologia dentro do consultório odontológico. Esses 8 pontos aqui é o que fica liberado, né, no campo de atuação do cirurgião dentista, o que fica liberado a prática da hipnose dentro de um consultório odontológico. A gente tem ali tratar ou controlar ansiedade, medos e fobias, condicionar um paciente, também controlar distúrbios neuromusculares e intervir em reflexos autonômicos. Para quem não sabe o que é isso, é a famosa ânsia de vômito, tá? Então, a gente pode ajudar o paciente ali odontológico com a náusea que ele sente, às vezes, durante o tratamento. Preparar para cirurgias, preparar para ser atendido por outros profissionais que sejam um tratamento multidisciplinar com odontologia, e também atuar na adaptação e motivação para o tratamento odontológico, anestesia hipnótica e, por fim, utilizar a hipnose em outros processos relacionados ao campo de atuação do cirurgião dentista. É isso que diz o nosso Código de Ética Profissional. E eu até vou parar a tela aqui para a gente conversar um pouquinho. O que isso significa, gente? Que eu, Orlando... Oi. A Cris, até nesse meio tempo que você estava falando, ela falou, é isso que eu preciso saber, como é que a gente pode atuar? Pois é. Eu e Orlando, quando dentro do nosso consultório odontológico, com o paciente na cadeira, a gente não pode sair terapeutizando o paciente. Isso é o que diz o nosso código de ética, né? E o hipnoterapeuta ou hipnólogo que vai auxiliar um cirurgião dentista, dentro do consultório odontológico, ele também fica um pouquinho limitado.
Isso já foi uma conversa que eu tive, Orlando, não sei se já participou da Câmara Técnica de Hipnose aqui em São Paulo, do Conselho, né? O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, né, o CROSP, tem uma Câmara Técnica de Hipnose. Então, são profissionais que fazem hipnose, que regulamentam essa história do uso da hipnose. Eles têm alguns encontros, hoje são encontros no Zoom também, eles acontecem de terças-feiras, eu acho que é a última terça-feira do mês, eles fazem esses encontros. E o que acontece? Eu já fui lá e conversei, né, do caso assim, um bruxismo. Eu e Orlando sabemos que o bruxismo nem sempre é só aquela questão odontológica ali, que a gente vai mexer no dentinho, pôr uma plaquinha e pronto. Muitas vezes, esse bruxismo, Lilian, que tem trabalho escrito do uso de hipnose com bruxismo, brilhantemente escrito esse trabalho, foi TCC dela, do curso dela. Então, o que acontece? A gente sabe que tem ligação emocional com esse bruxismo. E sei lá o que pode aparecer, papai, mamãe, vovó, titia, cachorro da infância. Dentro do consultório odontológico, a gente precisa ter um pouco de cautela ao fazer esse tipo de abordagem com o nosso paciente. A gente não pode indiscriminadamente sair fazendo qualquer coisa lá. Então, já foi uma conversa que eu tive uma vez com Câmara Técnica de Hipnose e realmente entendemos. Então, até na época, o doutor me sugeriu o seguinte, ele falou assim, doutora, vai na salinha do lado e trata o cliente. Eu não posso tratar o cliente na minha cadeira. E, gente, isso é muito delicado. Então, existem algumas regrinhas, alguns limites do que a gente vai fazer dentro de consultório odontológico, tá? E daqui a pouquinho eu vou passar slide para vocês, dando sugestões de coisas que vocês vão poder agora ajudar o cirurgião dentista. Gente, coisas que o cirurgião dentista vai adorar que vocês auxiliem ele, tá? E por que eu estou trazendo todo esse assunto aqui para uma live de hipnólogos? Porque talvez para alguns de vocês que nunca pensaram nesse nicho de atuação, tá aí um lindo nicho de atuação. De você agora se conectar com profissionais que não fazem hipnose. Eu e o Orlando, sabidamente, fomos lá aprender a fazer hipnose e a gente faz com os nossos pacientes. Mas tem muitos dos nossos colegas que não fazem isso. Então, pronto. Agora vocês podem se conectar com clínicas odontológicas e oferecer um serviço. Existe uma pessoa muito famosa no nosso meio, que é o Tom Lucas. O Tom Lucas, ele justamente começou no mundo da hipnose trabalhando no consultório odontológico. Existe, se você procurar em sites como Passei Direto ou Scrib, existe lá um TCC que ele fez, um trabalho que ele fez ainda durante a faculdade de odontologia, que ele fala justamente do atendimento de hipnose com pacientes odontológicos. Como que pode ser, o que você pode fazer. Então, é um nicho, né? Tantos e tantos cursos por aí que ficam batendo na tecla que você tem que nichar o seu serviço, você tem que procurar um lugar para atender e tudo mais. Aí, ó, uma ideia para vocês. Contatar alguns profissionais, explicar o uso da hipnose. Claro que quando vocês sabem um pouquinho desse histórico aqui, vocês já têm um pouquinho mais de ferramenta nas mãos já para quebrar algumas objeções. Vocês sabem que oferecer hipnose para o público geral existe um pequeno desafio e para o cirurgião dentista não vai ser tão simples assim como um estalar de dedos. Por quê? A gente sabe que a hipnose, ela não é pode perder pimpim. E existem alguns colegas, o Orlando está aqui e pode confirmar para a gente, existem alguns colegas que não querem dedicar esse tempo ao paciente. Que tempo é esse? O tempo para que o paciente agora se habitue àquele tratamento, que ele agora comece a se conectar com a odontologia. Né? Tem muita gente que senta, abre a boca, anestesia e mal quer saber sobre a vida do paciente. Certo, Orlando? A gente vê muitos colegas por aí assim. Então, se conectar agora com esse paciente e também com esse profissional vai exigir um carinho seu. Você vai ter que gastar um pouquinho de saliva ali, de explicar tudo isso. Porém, a gente sabe que o resultado, no fim, ele é muito bacana. E daqui a pouquinho a gente vai abrir aqui o bate-papo, o Orlando vai contribuir também, como ele trabalha no dia a dia dele. Mas eu quero trazer aqui para vocês alguns comandos que vocês podem dar, sugestões agora que vocês podem fazer com pacientes. E o primeiro, sem sombra de dúvidas, é o que mais vai ajudar o profissional, o dentista, naquela cadeira odontológica. É o seguinte, é dar o seguinte comando para o seu paciente. Mantenha calma e não morda o dedo do dentista. Esse é o comando mais importante. Se você conquistar isso, o dentista já te amou. Eu não sei o Orlando lá nos altos dos 15 anos de formado dele. Orlando, 15 anos mesmo, né? Eu não sei quantas cicatrizes o Orlando tem no dedo dele. Eu coleciono pelo menos 3 cicatrizes de mordidas de paciente. Então, se eu tivesse alguém que me ajudasse a não comer essas mordidas, eu já teria ficado muito feliz lá atrás, né? São meus pequenos troféus aqui de atendimentos odontológicos, que eu carrego na minha experiência.
Inclusive, foi muito bom aprender a fazer hipnose, porque agora eu não tomo mais mordida. Então, tenham em mente que, muitas vezes, acalmar o paciente. Porque o paciente, quando ele realmente entra no estado fóbico, lembra lá daquele slide das cadeiras, ele não está mais vendo aquele escritório, aquele consultório bonitinho, fofinho e gracioso. Não importa cheirinho, não importa a musiquinha de fundo que o dentista põe, ele só está ouvindo aquela visão do inferno na vida dele. E aqui, gente, é um Deus nos acuda. O paciente que entra no estado de fobia dele, ele não quer saber se ele vai morder teu dedo. Ele não quer saber se ele vai puxar tua mão, se ele vai puxar a cabeça. Ele não quer saber. Ele quer saber de se livrar daquilo que está acontecendo com ele, né? E ali é onde a gente mais trabalha com esse cliente, com esse paciente na cadeira. E claro, agora deixando a piadinha de fora, né? Aqui são algumas áreas que realmente o terapeuta, o hipnólogo, ele pode ajudar agora o paciente. Ponto 1, relaxamento, né? Então, relaxar, fazer técnicas de relaxamento progressivo. Sabe a historinha da hipnose ericksoniana? E muita gente se recusa a aprender porque é muito lento, é muito demorado, é muito isso e muito aquilo. Às vezes isso ajuda muito o paciente na cadeira. De você ir fazendo assim, ó, uma calmaria nele, né? Uma técnica que é bastante bacana, eu uso muito com criança isso, tá, gente? Com adulto eu quase não faço alucinação, mas com criança eu faço muito isso no consultório, e criar alucinações. Então, por exemplo, o barulho do motorzinho agora é a música que ele mais gosta de ouvir. Isso funciona com adulto? Claro que funciona com adulto, a gente sabe, né? Em sugestões diretas, na hipnose de palco, você faz uma sugestão entrar. Mas com criança, gente, eu confesso que é com quem eu mais uso hipnose no consultório, porque eu acho muito divertido, tanto que ali, a última linha eu coloquei, né, na odontopediatria, é onde as crianças mais se divertem. Então, a gente pode criar agora uma alucinação de cheiro, uma alucinação de som. A gente pode ajudar o paciente nessa área. Mais uma vez, vou citar o Lucas, ele conta em algumas vezes que ele faz alucinação visual, fazia, né, porque ele não trabalha mais com dentistas, mas na época ele fazia alucinação visual, para a pessoa se imaginar agora ali numa praia e tarará e tarará. Você pode fazer isso? Pode, é um jeito, né? Ancoragens. Então, ancorar estados de calmaria, ensinar esse paciente a ancorar ali um momento de vida em que ele fica calmo, em que ele fica relaxado. Isso você pode auxiliar. E claro, a mais famosa de todas, que é a anestesia de boca, né? Para que agora esse paciente ele se submeta a um procedimento com anestesia hipnótica, tá? Hoje, ó, os slides curtinhos. Cheguei no último slide aí, para quem está assistindo no YouTube, já está vendo meu agradecimento. Mas antes da gente ir embora, eu vou parar a tela aqui e nós vamos bater um pouquinho de papo. E eu vou convidar o Orlando para conversar aqui com a gente. Por quê? Muitas vezes, na odontologia, quebrar a crença de que dentista é uma coisa perigosa é o primeiro ponto, né? E a gente pode fazer isso com uma conversa. Então, você, hipnólogo, você tem muito mais técnicas do que muito dentista por aí para quebrar a crença de cliente. Ainda mais se você for um hipnoterapeuta trabalhando numa clínica odontológica. Então, agora você já sabe como acessar estado problema, estado solução, você já pode ajudar nesse quesito. A Cris perguntou aqui no bate-papo, Gisele, no caso de crianças que não sejam extremamente ansiosas, que nem fechamos o olho direito, como você faz? São sessões prévias? Cris, hipnose não precisa acontecer de olho fechado. Simples assim. Gente, isso é muito importante que vocês tenham por premissa na vida de vocês. Se hipnose é um estado em que você está concentrado, você está prestando atenção, vocês estão aqui na live, vocês estão assistindo isso de olho aberto. Vocês estão em hipnose? Vocês sabem disso, né? Se ninguém nunca contou, estou contando. Então, quem está aqui está de olho aberto, você entrou em hipnose de olho aberto. Então, não. Quer hipnose maior que assistir um filme, a Lilian colocou aqui. Então, gente, eu não preciso que meu paciente feche os olhos. Aliás, é raramente daqui a pouco o Orlando fala aqui pra gente. Raramente eu faço hipnose em consultório de pacientes que eu preciso acalmá-los. Eu mando ele fechar o olho. Gente, vem comigo. A pessoa já está com medo de mim. Ela já está com medo do que estava acontecendo. E aí eu falo para ela assim, fecha seus olhos. Eu nunca fecharia meus olhos. Eu vou fechar meu olho por quê? Você está louca? Entende? Então, muito do que eu faço é olho aberto, né? A Cris escreveu assim, eu já vi crianças mal conseguirem se concentrar na respiração de tão ansiosos que são. Cris, meu protocolo, que eu não sei o protocolo de outros profissionais que atendem criança, né?
Meu protocolo, eu nunca faço com criança forçada na cadeira. Se eu tiver que levar 3, 4 sessões para a criança se habituar ao consultório, eu vou usar. A não ser que seja em caso de dor extrema, então tá com infecção, tá com alguma coisa, que eu preciso resolver aquele problema. Então, ali, nós vamos conversar e é tom paternalista. Orlando, como você faz nesses casos? Então, o paciente, assim, primeiramente no sentido de todo dentista é um psicólogo, né? Então, ele entrou no consultório, primeiro ele quer contar a vida dele, principalmente se está com medo. Se está com medo, ele quer contar detalhe por detalhe da vida dele, né? Porque quanto mais tempo demorar para atender ele, melhor ele acha. Então, ele fica enrolando para falar alguma coisa. E outra coisa, em relação ao paciente, a gente tem que ter essa acuidade sensorial mesmo, né? De você observar o paciente, o tipo de medo, né? Qual é a crença que ele chega dentro do consultório. Então, quando ele começa a pôr o dedo no nariz, o cheiro do consultório, ele já começa a ficar com medo, ansioso, né? Com o cheiro, né? Você principalmente também mexe com endo, com canal, né? Ele fica aquele cheiro do medicamento, então ele já começa a ficar meio perturbado com aquilo. E ele olha todo barulho que você faz. Às vezes você pega uma caixa de instrumental, faz aquele barulho do instrumental batendo no outro, aquilo lá também já espanta ele. Então, ele não pode ouvir nada, né? É aquela coisa assim, parece que ele já chega com o dente com o nervo exposto. Qualquer coisa, ele já dá... Então, aí, se você tem que chegar e fazer uma anestesia nesse momento, é um paciente que é difícil nesse sentido, eu acho que o que é muito legal é a gente fazer os convincers. Eu faço muito convince. Então, o que é o convince? É exatamente isso. É essa conversa, mas nem falo de hipnose. Nem falo. Eu começo a fazer uma coisa, faço alguma... faço uma brincadeira, pego um papelote né, uma coisa de papel, faço uma brincadeira lá com papel, e começa a perceber outras coisas. Eu falei, tá vendo? Eu vou fazer isso aqui em você nem percebeu. E aí ele começa a se abrir, ele vai, né, gostando daquilo. Mas requer um pouco de tempo. Então, a gente tem que ter essa paciência também. Mas, normalmente, a gente tem que ter essa paciência sem ter a hipnose. Agora, você tendo a hipnose, pelo menos, é uma coisa divertida, se torna divertido até. E é muito bom quando você começa a fazer o procedimento, e aí, enquanto você está fazendo, você vê que ele está relaxando. Quer dizer, está se entregando cada vez mais, que ele não é tudo aquilo que ele está imaginando que seja. Então, a gente tem que ter esse cuidado. É exatamente isso que eu faço no consultório, no sentido de para ele aceitar um pouco mais, né? E aí a gente começar a ter essa empatia fazendo poucas coisas, né? É, um recurso legal que eu utilizo até é o anestésico tópico do anestesiado, para ele sentir como que é a anestesia, ter a sensação de perda de sensibilidade. Então, tudo isso vai auxiliando. Você tem que... É como aquela pessoa que está morrendo afogada. Qualquer graminha que ele pega, ele quer, né, é uma maneira dele sair. Então, são essas pequenas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Não é só o fato de chegar e pôr num relaxamento, fazer uma... Não. Você tem que estar sempre interagindo com ele, percebendo aonde está o medo maior dele. Qual é o medo maior? Às vezes ele não está nem com medo da anestesia, ele está com medo do alta rotação. Aí esse todo mundo tem, né? Então, às vezes ele vai usar aquele motor, como apareceu no vídeo aí. Parece que está passando uma furadeira, daqui a pouco vai passar aquela furadeira, aquela cadeira em cima de mim aqui. Então, é essa percepção que a gente tem que ter. Exatamente isso. Na odontologia, é muito comum a gente fazer primeiro uma sessão de avaliação, onde a gente vai checar o que precisa, tal. E nessa sessão, Cris, normalmente o paciente ele já entra falando que tem medo, a criança já entra chorando na sala, né, quando é criança. A gente precisa ali... A Cris escreveu aqui, perguntou porque assistiu uma entrevista de um dentista que atendeu com 21 sessões e foi só na 21ª sessão que ele fez o procedimento. Alguns profissionais trabalham dessa maneira. Vão fazendo esse condicionamento até o cliente sentar na cadeira, né? Eu nunca cheguei a fazer tudo isso, Cris, né? Foi um caso, assim, extremo. E isso, às vezes, acontece. Não é só com criança, não, tá? Isso acontece com adulto. Uma das minhas áreas de atuação é a odontofobia, que são pacientes fóbicos. Então, vem aqueles pacientes para mim, que quando sentam na minha cadeira, é uma pessoa de 60 anos, mas eu estou lidando com uma criança de 4, de 3. E eu converso, o Vila deu uma risada ali, mas é verdade, Vila. Às vezes eu converso como se eu estivesse conversando com uma criança. Por quê? Aquela pessoa, ela acessa um estado emocional que agora ela precisa
ter trabalhado ali. A gente precisa agora ter um carinho. 21 Eu, sessões era um adulto. Fala, Vila. Oi. eu entendo que a ideia é da acuidade, né? Mas também é muito difícil para quem procura um dentista conhecer o dentista e saber como é que é. A última experiência que eu tive, ela foi extremamente desagradável, né? Eu cheguei na Sorridente, porque estava na propaganda da Luiza Trajano, era uma franquia muito top, não sei das quantas, e alguém foi lá e gostou do atendimento do Sorridente, né? Dando os nomes aqui. Aí eu fui lá e estava com um canal para ser feito, um dente para ser extraído. E eu não tinha problema nenhum em extrair aquele dente. Aí eu cheguei no consultório, isso é minha experiência, tá? Não vou generalizar, não vou falar que é todas as unidades, nada. Eu cheguei lá e eu demorei, assim, tipo 2 meses, aquele dente doido, né? Chegou até da pulsão por fora. Aí criei coragem de ir, né? Fui e tal. Cheguei lá, a moça que me atendeu, lembro o nome dela, a cara dela, a altura dela, as espinhas no rosto dela, lembro de tudo. Porque eu cheguei lá e falei assim, ó, eu sou uma pessoa fóbica com isso, eu tenho fobia de dentista. A única coisa que eu preciso é não ter dor. Então, quando começar a ter dor, para. Eu volto de novo, não tem problema de voltar nenhum. Eu não sei se é um procedimento novo que está acontecendo hoje na área, que eles fazem um buraco, fazem o canal e já tampam o negócio. A dentista não se perdeu no negócio. Eu sentei na cadeira dela 9 horas da manhã, eu saí às 1h30 da tarde. Teve que chamar outros dentistas para colocar Ai, tiraram pressão, fizeram um monte de coisa. Adivinha, eu não voltei mais nem lá nem em lugar nenhum. E eu preciso voltar. É por isso que eu tô rindo, que você comentou. Se vocês, pelo que eu vejo, pela cuidade, pelo rapport, são diferentes. Mas como é que se encontra um dentista? Como é que você vai encontrar um profissional de uma região tão delicada, né, que é a boca, e conhecer o trabalho dela, né? Eu fui na Sabrina Sato, tem uma unidade aqui, aquela franquia, tudo. Assim, quando eu vi a dentista e ela estava mais preocupada com o ganho, com a pressa de atender e soltar o dentista para buscar outro, naquela pressa eu não voltei mais lá. Eu até tentei voltar no dentista, é preciso, né? Mas eu não consigo. Então, hoje, para mim, a minha maior dificuldade na área de trabalho de vocês é achar pessoas como vocês. Porque na minha cidade eu desconheço, entendeu? Por exemplo, não tenho recomendação, ou eu fui num outro, alguma coisa, um consórcio, eu acabei brigando com o dentista porque ele não foi sincero. Eu já estava num pânico, precisando cuidar, e aí ele contou uma mentira para mim. Que a dentista da qual eu estava procurando, era um tipo de um consórcio, várias salas, estava na hora do almoço. E depois ele voltou e falou assim: não, mas ela está atendendo alguém. Ali eu já briguei com o dentista e já saí, porque eu já tenho fobia, eu já tenho medo Meu, mas pensa, essa rotação, imaginar que enrola a minha língua e que não são não sei quantos músculos aqui, né? Mas não precisa nem ligar aquele negócio, eu já quero cuspir tudo naquela bacia. Eu tô falando só para contribuir, desculpa. E Vila, eu amei a sua contribuição, porque esses são os pacientes que eu atendo. São esses pacientes que muitas vezes chegam na minha cadeira me contando toda essa experiência. E aí, Cris, já juntando as duas coisas aqui. No atendimento de um paciente fóbico, eu não levo muito tempo de cadeira. Tem canal que dá para fazer em sessão única, e às vezes eu vou levar 2 horas e meia para abrir, instrumentar, fechar e mandar embora para casa. Um paciente fóbico, eu não faço isso. Porque eu estou dando muito tempo para ele, agora sair, a Lili escreveu aqui, né, com essa voz a pessoa fica hipnotizada, a pessoa ela começa a se desconectar de mim, porque é muito tempo de cadeira. Então, pacientes fóbicos, o atendimento é rápido, né? Mesmo sob hipnose, porque a gente sabe que a gente está trabalhando sob sugestão direta. E sugestão direta, quando perde o sentido ali segura um pouquinho aí, Cris, eu já abro o microfone. É sugestão direta. E se por alguma razão esse cliente não quiser mais aceitar essa sugestão, ele simplesmente sai daquele estado. Vou deixar a Cris falar e depois eu vou emendar aqui numa outra coisa, já falando sobre hipnose na odontologia. Bora lá, Cris. Boa noite. Então, aquela pergunta eu tinha feito pelo seguinte, né? Gente, na escola a gente vê crianças assim, desenvolvendo fobias, essas coisas, né? Então, eu falo por conta que eu estava pensando, tem uma criança da minha sala que é extremamente ansiosa. E ela, quando ela, assim, está em crise, né? Ela já foi encaminhada para o psicólogo, tudo, já foi a família orientada, mas eles não procuraram, né, ajuda. Então, eu fiquei pensando, falei, nossa, uma criança que nem essa, né? Com esse grau de ansiedade, porque você pede para a criança, para ela imaginar, ela não consegue fechar os olhos, ela não consegue se concentrar na respiração, sabe? De tão ansiosa que ela tá.
eu fiquei pensando, nossa, numa sessão é impossível, né? A criança entrar dentro de um consultório, uma criança que tem medo, que seja dessa, tipo, essa criança que eu conheço, né? Por isso que eu perguntei se tinha sessões prévias, por conta disso, como que era o trabalho com uma criança, assim, que dá mais trabalho, né? Aí eu entendi. Então, tem alguns casos que já consegue fazer e outros que tem que ser atendido antecipadamente. Era isso que eu queria perguntar. E ficou claro para mim. Obrigada. Obrigada, Cris. Algumas crianças, eu vou ter a oportunidade de brincar, Cris. Vou contar para vocês como é que eu faço. Vou contar o segredo para os dentistas que estão aqui assistindo. A minha cadeira é mágica. Então, eu seguro na mão da criança, falo para a criança assim, fala, sobe cadeira, segurando na mãozinha da criança. Aí, lá no pé, eu aciono a minha cadeira para ela subir, aí a cadeira sobe, a criança já fica achando super divertido. Aí a tia conta que vai virar caminho, então agora deita a cadeira. Então, tem toda uma história. Atendimento de criança nunca é senta e abre a boca, né? Só que, gente, eu estudo desenvolvimento humano, né? Eu entendo dos traumas que as crianças vão sofrer ali dos 0 a 7 anos. O Orlando estuda isso. Agora, a gente tem colega que não estuda isso, que acha uma bobagem, que acha ali que aquele tempo que eu converso, que eu brinco, que eu quero saber da tia, do papagaio, do cachorro, tem gente que acha que isso é perda de tempo. Não é. Eu estou me conectando com esse cliente. Porque quando ele volta na outra sessão, eu pergunto. Então, hoje eu atendi o canal de uma paciente que ela tem um pouquinho de medo. Semana passada ela falou assim, porque eu vou viajar, eu vou pra chácara. A primeira pergunta que eu fiz para ela hoje, me conta, como é que foi a chácara lá no fim de semana? O que você fez de bom? Pronto. A gente já vai estabelecendo conexão. Isso com o adulto. Agora, a criança, ela leva um tempinho mais. É um tempinho de linguajar infantil. Tem criança que eu vou poder brincar com ela na cadeira no primeiro dia, mas tem criança que vai sentar na minha frente e eu vou precisar extrair o dentinho. Então, são casos e casos. Eu já atendi a filhinha de uma amiga minha, de cursos de hipnose, que assim, a menina eu tirei um dentinho da menina na gaze, na casa de uma pessoa, que minha amiga falou assim, Gi, pelo amor de Deus. Ela adorou, porque, gente, eu ainda vou de fada do dente em escolinha, tá? Uma asa cor-de-rosa, choque, coroinha na cabeça, vou lá e faço essas coisas. E aí minha amiga mostrou para a filha dela que eu era fada do dente. A filha chegou com o dente mole e falou assim, fada, leve embora. Uma criança traumatizada, como o André contou. Já tinha ido numa outra dentista, que mandou calar a boca, porque aqui quem manda sou eu. Foi esse o atendimento que a menina recebeu no primeiro dentinho. E agora, no meio de um churrascão, arrumamos uma luva, arrumamos uma gaze e a fada do dente levou embora o dentinho dela. Então, a pessoa precisa ter empatia. É isso, Cris. Essa é a palavra-chave. E uma vez que vocês possam, né, se conectar com profissionais, vocês começarem a ensinar isso, tanto para o dentista quanto para o paciente. Né, quando a gente estava aqui falando, né, sobre a hipnose, sobre procedimentos, já abro para você e para a Lilian também. Existem alguns profissionais que dependem apenas do uso da hipnoanestesia. Quando o meu paciente ele permite, né, a condição médica dele permite que ele possa usar também anestesia química, além de fazer toda a hipnose com esse indivíduo, eu também faço a anestesia química dele. Por quê? Se a hipnose é sugestão direta, e se em algum momento esse indivíduo para de aceitar aquela sugestão, e se eu estiver no meio de um canal, que eu estou fazendo ali o processo de maior dor desse indivíduo, então esse é o momento que eu sei que ele também está quimicamente anestesiado. Então, meu protocolo, eu tanto vou fazer a hipnose, quanto vou fazer o químico. O paciente que não pode receber anestesia química, então cardiopata descompensado, alguma coisa assim, eu nunca tive um caso desse. Eu vou ser bem sincera com vocês, nunca tive um caso desse. Porque eu sempre peço orientação de cardiologista, então se a pessoa está descompensada na minha frente, ela vai passar com o cardiologista antes para que a gente faça o tratamento. É meu protocolo de atendimento. Esse é meu cuidado. Então, a gente sempre vai se assegurar. Hoje, cedinho, eu fiz uma extração de uma senhora. Infelizmente, o primeiro lado que nós fizemos uma extração, tivemos uma complicação oncológica. Ela ficou com uma parestesia em face. A gente está ali remediando isso, mas aconteceu, né? Teve um machucadinho no nervinho dela e tinha outro lado para fazer. E essa paciente, ela estava apavorada, porque se de um lado deu complicação, eu não quero fazer o outro. Então, hoje ela chegou na minha frente,
E a gente conversando, ela virou para mim, ela falou, Gisele, eu tô com muito medo. Aí eu bati assim no ombrinho dela, assim nas costas, né, aquele toque não sexual que a gente faz no indivíduo, e falei, eu não estou com medo. Ela parou, olhou para mim e falou assim, ainda bem que você não tá com medo. Fui ali conversando, e eu faço uma coisa que, assim, já tem um tempo que eu aplico isso, principalmente nos pacientes de extração, que é fazer o perdão do dente. Eu peço para que esse paciente se despeça daquele dente. Eu peço que ele agradeça, que ele peça perdão porque agora acabou aquele tempo. Eu faço uma dinâmica do perdão com o dente. Isso ajuda, muitas vezes, aquele indivíduo a liberar. Cris, é fantástico. A liberar aquilo. Então, às vezes, eu começo brincando assim, eita, que você não se despediu desse dente, pessoa. O dente não quer ir embora, se despede desse dente. Isso é algo que eu faço. Porque isso auxilia esse indivíduo agora a se desconectar de um órgão. Gente, um órgão dele, que de repente o dentista está tirando. A gente já invade o espaço primário de vida desse indivíduo. Peraí, Jô, tô vendo a mãozinha de vocês levantada, da Lilian também. A gente já está invadindo o espaço primário de vida, por onde a vida de todos nós começa. Eu tô pondo a mão lá dentro, eu tô invadindo o corpo dele, tô invadindo para arrancar um pedaço dele. Então, isso é algo que eu trabalho. E se porventura vocês forem se conectar com dentistas para fazer esse tipo de tratamento, aí, ó, mais uma ideia do que vocês podem fazer. Jô, bora lá. Gi, boa noite a todos os colegas aí. Gi, você como profissional, o que você me fala desse comportamento? Eu fui levar a minha netinha, fui acompanhar minha filha, né? Eu fui na época 5 aninhos. Aí a doutora falou assim, olha, aí você vai trazer ela, você vai né, pedir para trazer uma manta, um lençol. Aí eu já fiquei assim meio preocupado, achei meio estranho. Quando ela retornou lá, eu fui junto. E assim, logo de cara, ela já botou a menininha sentada e já foi. A segunda vez que ela foi, aí a doutora já botou ela sentadinha na cadeira, já pegou a manta, já amarrou ela assim, na cadeira com a manta. E eu não fiquei traumatizado com aquilo, eu fiquei olhando assim, fiquei assim, caramba. E a menina no desespero, aí que ela sentiu, né, ficou apavorada porque se sentiu presa. E eu fiquei imaginando o trauma que criou, porque é esquisito, né? Ela já foi logo, então não teve assim, uma conversa, não teve aquela interação com a criança, né, para poder ela relaxar, não, já foi logo amarrando. Então eu achei esse procedimento assim muito errado. E teve uma outra oportunidade que minha esposa levou meu afilhado no dentista. Ele tinha na época, acho que também 5 aninhos. Um outro dentista diferente e o procedimento foi o mesmo. Então, o que você me fala sobre isso? Que eu achei assim um absurdo. Hoje, Gisele, eu posso falar que aí eu acho que tem a ver com a história dele, e aí você fecha o assunto. Bora lá, Li. O que acontece? É exatamente isso que eu ia falar. Que o que acontece, infelizmente, a maioria dos profissionais, dos dentistas, não tem, eu acho que, essa cadeira na universidade, né? Porque a minha filha, eu sou terapeuta, né? Então, minha filha ela vai para a cadeira já muito preparada. O dentista, bem dizendo, tem com que se preocupar. Porém, ela ainda é pediatria, né? É odontopediatria, né? Porém, a insensibilidade, o modo que o dentista lida é uma coisa de louco, né? E eu sou bem atuante na hora, eu estou do lado, eu estou falando, mas, apesar disso tudo, a minha filha, ela não gostou, ela, entendeu? Mas eu fiz todo um trabalho antes, durante, depois. Claro que nunca passou, se for amarrar minha filha, eu não ia deixar. Eu simplesmente não ia deixar. Pessoal, parou, é errado, entendeu? Agora, isso que o Josué falou é muito comum, infelizmente. Fio. Oi, boa noite. Boa noite. Você tinha mencionado antes do decreto do Jânio Quadros, né, 61, né? E assim, só um complemento que eu acho importante, depois eu fecho o que acontece. O Jânio Quadros, quando ele fez aquele decreto, é para proibir o espetáculo, a hipnose de espetáculo. Mas ele deixou uma ressalva que médicos ou profissionais da área de saúde poderiam utilizar isso, e era uma exceção àquele decreto. Seu som está falhando tanto que está cortando que não dá para entender o que você está falando. Está melhor agora? Vai, fala. Então, o decreto lá de 61, ele causou uma confusão geral, porque o pessoal achava que a hipnose foi proibida no Brasil, mas no decreto havia uma ressalva que médicos e profissionais da área de saúde poderiam utilizar. E foi dado essa continuidade. Nós tínhamos grandes dentistas que usavam hipnose. Eu fiz aula com o padre na década de 70 e 80, e haviam profissionais que usavam, só que pelo medo e pela celeuma lá, o pessoal dizia que não podia se usar hipnose, mas não. Existia, sim, na década de 60, 70 e 80, a hipnose na hipnodontia.
Eu dava aula na PCD e muitos dentistas, eles não tinham realmente aulas, não há uma cadeira de hipnodontia, e ainda eles falavam assim, olha, você não pode usar hipnose com anestesia se você primeiro não usar os procedimentos preconizados de uma anestesia química, né? Senão você é afetado. Então, é uma ressalva só, porque às vezes o pessoal vai colocar uma analgesia no paciente, uma anestesia hipnótica, mas é sempre aconselhável, juridicamente, que faça o procedimento médico autorizado para depois fazer hipnose. É só um complementozinho mesmo, né? Porque é palpite, né? Muito obrigada pela contribuição, Phil. Jo e Lilian, que fizeram essa pergunta, né, antes do Phil, da contribuição brilhante do Phil. Lá antigamente, esse era o procedimento preconizado, tá, Ju? Eu ainda aprendi na faculdade esse tipo de atendimento, em que a gente faz contenção física da criança, né? Hoje, não é tão preconizado, porém, ainda é algo que é ensinado, principalmente em cursos de odontopediatria. Por quê? Existirão casos em que sim, né, a contenção física, ela é necessária. E casos, por exemplo, pacientes que possam ter algumas síndromes, pacientes que tenham muito espasmo, porque isso, né, então a pessoa pula na cadeira, a gente pode machucá-la, né, então ainda é preconizado. Existe, inclusive, alguns tipos de macas próprias para esse tipo de atendimento. O que, infelizmente, a gente encontra são alguns profissionais que, para já nem ter o trabalho de conversar, já amarra a criança, né? Ele já parte desse pressuposto, já vou amarrar para não ter trabalho. Eu tenho no consultório uma família que os 2 primeiros meninos, um agora está com 14, o outro está com 12. Os pais sentavam na cadeira, o pai sentava e segurava eles. Beleza, nós fizemos assim até a altura não dava mais. Chegou um dia que eu virei pro pai e falei assim, hoje nós vamos começar a sentar sozinho na cadeira. Porque eu precisava, não tinha mais altura, gente. A cadeira ficava tão lá embaixo assim, para ficar o pai. A criança em cima, gente, eu tenho 1,5 m, lembra que eu já falei isso para vocês, né? Então, assim, não tinha como. O mínimo que minha cadeira podia ficar era o mínimo que estava do espaço, né? E aí começa a ficar muito desconfortável mesmo, porque aí eu tenho que ficar com a... Gente, a gente trabalha com a perna aberta, então a minha perna não conseguia ficar embaixo da cadeira, que é a posição que a gente fica, né? Uma perna embaixo da cadeira. Eu já tinha quase ficar um espacato ali atendendo a criança, então começou a ficar muito desconfortável. E aí o mais velho sentou sozinho, daí o do meio sentou sozinho. A diferença para a irmãzinha caçula é de muitos anos. A Piquititica agora, ela tá com 1 ano e meio. E assim, a família sempre vem, eles são aqueles pacientes assíduos, o consultório, né? A cada 6 meses está ali, batendo cartão, fazendo limpeza, cuidando e tal. E a pequenininha já habituou a ver a família. Aí outro dia a pequenininha simplesmente entrou na minha cadeira, na minha sala, sentou na cadeira e todo mundo, não, eu falei, deixa ela sentar na cadeira. A pequenininha nunca foi atendida no colo do pai ou da mãe. Ela senta na cadeira sozinha. Os irmãos mais velhos ficam assim, mas ela não fica no colo do papai. Eu falei, porque ela aprendeu a sentar na cadeira sozinha. Deixa eu fazer, não chora. Gente, eu tenho muita história de crianças aqui, a gente passaria mais 2 horas dando risada com as minhas histórias de criança. Por quê? Tudo parte do condicionamento. A palavra é essa. É condicionamento do adulto e da criança. O Vila senta lá na minha cadeira, não é que ele não vai ter medo, porque lá na minha cadeira eu não vou tratar a fobia dele. Mas a gente vai condicionar para que aquilo agora ele comece a interiorizar dentro dele que ele está cuidando da saúde dele. Apesar de no seu lugar mais confortável, então às vezes eu vou brincando. Eu vou falando assim para a pessoa, apesar de estar numa cadeira de dentista, tá tudo bem para você aí? E aí eu já tive um paciente que virou para mim e falou assim, eu fui no dentista outro dia, ele ficava me perguntando se estava tudo bem. Se ela que está fazendo não sabe se está tudo bem, eu que vou saber? Eu não pergunto se está tudo bem para ele. Eu vou fazendo o procedimento e falo assim, tudo joinha para você o que eu estou fazendo? Ou às vezes eu dou comando. Para mim tá tudo certo aqui, hein? Eu não tô sentindo nada. Você tá sentindo alguma coisa? Porque eu já quebro aquela frase dele. Então, é condicionamento. Um hipnólogo que agora vai atuar junto de um dentista, nós somos treinados para fazer escutativa. Como hipnólogos, a gente aprende escutativa. Então, se você vai trabalhar junto com um profissional, é justamente agora ouvindo o que esse paciente está falando. E às vezes até dando um toque para o dentista, do tipo, doutor, espera só um minutinho, vou fazer um procedimento.
Igual perguntar se está doendo. Gente, é um contracomando perguntar se está doendo. Tanto que eu falo, papai e mãe que entrar na minha sala. Na minha sala não existe dor, injeção, nem sangue. Não existe. É o dentinho que vai dormir, é a picadinha da formiga, é toda uma conversa. Jô, você tinha perguntado se eu acho certo ou se eu acho errado. Não é o meu modo de trabalhar com criança. Já fiz com criança contida na cadeira? Já. Às vezes eu preciso que papai e mamãe segure. Às vezes, como a Cris perguntou há pouco, né? Como fazer com uma criança que está tendo uma crise de ansiedade, ou mesmo um adulto, né? Mas uma criança que está tendo uma crise de ansiedade na cadeira, mas ela está com dor supurado, né? Então ela tem pulso na boca dela, eu preciso fazer aquilo. Eu não tenho lá 2, 3, 4 sessões para condicionar ela na minha cadeira. Eu vou pedir para papai e mamãe me ajudar. Para o vovô, para a vovó, para o Espírito Santo que estiver comigo ali na sala, me ajudar. Então, vou pedir para segurar a perninha, vou pedir para segurar a mãozinha, e aí eu vou dando comandos, tá, Ju? Do tipo assim, se você respirar, a tia solta a sua mãozinha. Então vamos respirar, só respira com a tia, vamos respirando, e isso, vou dando. E é tom paternalista. É do mesmo jeito que você está ali atendendo um indivíduo que está tendo uma crise de ansiedade. A pessoa está berrando na sua frente. Você fala baixinho, ela não te ouve. Então são comandos firmes que eu vou dando para esse indivíduo, seja adulto, seja criança. Orlando deve viver essa experiência também, de pacientes que querem segurar nossa mão enquanto a gente está trabalhando. O comando embutido é: levanta a mão, me dá um sinal que eu paro, não segura minha mão. Porque eu posso te machucar e me machucar. Eu dou esse comando. Porque isso é real. O Vila falou assim agora há pouco, só de imaginar aquela broca enrolando na minha língua e não sei o quê. Não é assim. Não vai rolar, não enrola a língua. A broca é pequenininha, Vila, sua língua é maior. Mas ela pode cortar. Porque existe um tempo entre eu parar de acionar o motor e o motor parar de girar. Então, se a pessoa vira o rostinho para o lado que a broquinha está indo, pode cortar, pode machucar. Se for para a gengiva ou para a bochecha do paciente, machuca o paciente. Se for para o meu dedinho, machuca meu dedinho. Então, esse é um combinado que todo paciente tem na cadeira, né? Então, quando eu brinco assim, mantenha calma e não morda o dentista, é mais ou menos por aí, né? Eu já tive um paciente que uma vez brincou comigo, que eu falei assim para ele, em mim não dói nada. Ele falou assim, não dói? Deixa eu morder seu dedo para ver se não vai doer em você também a minha dor. Então, a gente tem um trato. Vocês estão rindo? Mas é nosso trato. Eu não faço doer nele porque ele não faz doer em mim, entendeu? Gente, atender ser humano é isso, né? A hipnodontia, ela é muito maior do que só uma anestesia odontológica, do que só dar um comando para anestesiar aquele indivíduo. Isso seria a coisa mais fácil que a gente teria para fazer na odontologia. A gente tem ali todo um protocolo para seguir, um olhar terapêutico para aquele indivíduo. Vila, bora lá, para a gente poder encerrar aqui. Para completar isso, a sensação que dá é que o dentista só olha o dente, né? É como tem alguns terapeutas que acham que vai cuidar só do cérebro, né? Da programação do cérebro. E não é bem assim. Ele traz a rua para dentro do consultório. Ele traz as cargas emocionais dele. Eu já tive sessões também, que nem tudo é ruim, de eu fazer um canal e dormir no canal e acordar, putz, acordou, e sair muito bem, tá? Nem toda a experiência foi ruim. As últimas foi ruim. Então, é dente e é uma sistêmica, acho que é a palavra. Exatamente. E assim, para finalizar, às vezes a gente ganha mimos de paciente. Essa daqui é a minha caneca de coraçãozinho. Eu ganhei de um paciente, que eu atendo ele desde pequenininho. Nós fizemos a ortodontia. E quando encerrou, ele falou para a mãe assim, eu quero levar um presente para Gisele. E eu guardo com muito carinho, de vez em quando eu tô aqui nas nossas lives, tomando minha água aqui nessa caneca. Porque muitas vezes, isso para mim também são as minhas ancoragens, são os meus próprios gatilhos de lembrar o que é que eu estou fazendo. Como o Vila lindamente falou, eu não estou mexendo em um dente. Eu estou mexendo em um indivíduo. Eu, Orlando e cada um dos nossos colegas de profissão. A gente a Cris escreveu algo aqui de ser uma coisa é um trabalho de formiguinha, né? Ela está falando da anestesia lá, de ser uma formiguinha. Muitas vezes nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha. Ao nos conectarmos com um profissional, com outro profissional, fazer uma live como essa, para que a gente leve um pouquinho desse conhecimento, tá? E agora eu conto com a ajuda de vocês. Não sempre que vocês virem uma pessoa com dor de dente, com uma arminha nas costas e se obrigando a ir lá para o consultório odontológico, leva um pouquinho de amor, leva um pouquinho de carinho para essa pessoa, ajude como vocês puderem, para que elas agora possam ter acesso à saúde da boca, porque a nossa vida começa por aqui. Fio?
Então, eu dava aula na PCD lá no interior, sabe? E a gente pegava esse pessoal, brincava um pouquinho de fazer assim, tipo, passa a mão aqui assim, passava a mão aqui assim, e fazia a pessoa não sentir nada, apertava e falava, nossa, viu que você não sentiu nada? Você conseguiu não sentir, né? Ótimo, agora vou ensinar você a torneirinha. Quer aprender a torneirinha? Ah, como é que é? Vou falar, nós temos uns parafusinhos aqui, quer ver só? Eu vou fazer assim, ó, sua boca vai ficar aberta, você vai ver que vai difícil você fechar. Ó, não fecha. Não fechava mesmo, né? Aí eu falei, agora tem uma outra aqui, ó, que a linguinha vai ficar paradinha pro lado. E agora eu vou apertar essa aqui, assim. Aí eu ensinava o pessoal a pegar com a unha ou com o objeto e encostar aqui, assim, na coisa e falar, tô mexendo agora, ajustar o parafusinho, vou ajustar o parafusinho e pum, entende? E aí a gente fazia assim, alostasia, hemostasia, e é incrível, né? Eu botei 4 pinos na minha boca sem anestesia com auto-hipnose, com um aluno meu lá, que não acreditava que funcionava, sabe? Então, essa técnica sua aí é fantástica de fazer, muito bom, sabe? E é isso, sabe? Fazer esse parafusinho aqui, ó, vou mexer aqui e tal, a criança, ou até o adulto mesmo, eles entram nisso rapidinho, sabe? Com toda certeza. Obrigada, Filane. E aqui eu já vou agradecendo a presença de cada um de vocês, em especial do Dr. Orlando, que contribuiu aqui com a gente, falando um pouquinho de hipnose na odontologia. Beijo para vocês e a gente se vê no WhatsApp do Praticadamente. Andréia, com você. Gostei dessa analogia aí do filme. Legal. Essa do e vamos. Ficou interessante você acabar fazendo com a torneirinha aí. Mas é isso aí. As ideias vão aparecendo, né? E eu acho que tudo isso é para ajudar. Então, agora a gente vai encerrando mais uma aula sensacional que tivemos aqui da nossa doutora Gisele. E lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, tá? E agradecemos imensamente à doutora Gisele Eugênio e, em nome de toda a equipe, diretores e gestores, o nosso imenso agradecimento a todos que estão aqui presentes, e a você que está escutando no Spotify, e a você que está nos assistindo no YouTube. Já deu seu like? Então, dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente, e assim mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!